paz seja convosco, amada igreja. E lá em casa, você que está começando a assistir este vídeo, que a paz de Jesus, o amor de Jesus e o Espírito Santo Espírito seja sobre a sua vida e sobre o seu coração. Amém. Salmo 24. E eu quero trabalhar convosco, eu ler convosco os versos 7 a 10. Salmo 24, 7 a 10. E com este texto eu queria dar continuidade à nossa série acerca da glória de Cristo. E hoje queria pensar convosco a glória de Cristo buscando o Rei. A glória de Cristo buscando o Rei. Salmo 24, verso 7 ao 10. Leamos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo é o Rei da Glória. Buscando o Rei, buscando este Rei da Glória, buscando hoje Jesus Cristo é o motivo e a expectativa pelo qual nós estamos aqui hoje, ouvindo esta palavra. Amém? Que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, que liberte as nossas almas de toda a amargura, de toda a mágoa, de toda a dúvida. Que leve cativo os nossos pensamentos, libertando assim a nossa mente para que nós entendamos tudo, aquilo que for falado aqui esta manhã. Para a honra e para a glória de Jesus. E que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença. Amém e glória a Deus. Buscando o Rei. A primeira pergunta que eu quero deixar no ar hoje é como encontrar o Rei da Glória. E hoje nós vamos entender e nós vamos aprender como encontrar este Rei da Glória. Como eu posso ver e desfrutar o Rei Jesus. Que você hoje possa encontrar o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Que você hoje possa sair deste lugar de braço dado, abraçado, aninhado nos braços deste Rei, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Exércitos, o Soberano, o Altíssimo, o Santo. Que eu hoje possa salvar você. Que você hoje possa sair daqui com a convicção de que é salvo. Salvo por este Rei, através do seu sangue vertido naquela cruz. Que Ele hoje possa santificar você. Que a sua alma saia santificada deste lugar, para continuar a ser santificada dia após dia, através do nome deste Rei, o Rei Jesus. Que Ele hoje possa saciar você, você que anda faminto, você que anda em busca, você que anda em dúvida, você que anda hoje amargurado, você que hoje anda perguntando, será que é? Será que estou no lugar certo? Será que a palavra que eu hoje estou ouvindo é a palavra certa? Será que eu ando na verdade? Que você hoje possa ficar saciado de todas essas dúvidas, todas essas perguntas, de modo a que você possa transformar-se para a sua glória, para a glória deste Rei. Amado irmão, eu hoje quero falar convosco e quero entender convosco hoje que a única maneira de ver e desfrutar a glória de Cristo, a única maneira de ver e desfrutar Cristo na nossa vida, como sendo real, como sendo existencial, é pela fé. É pela fé. Mas não uma fé milagreira, não uma fé mística, não uma fé no sobrenatural, nas coisas místicas, no oculto. Não, isso não existe, amada igreja, e hoje vamos entender isso. Essa fé não existe. Essa fé é uma fé implementada pelo homem
essa fé é uma fé implementada pela natureza do próprio homem, porque o homem deseja, seja ele crente ou não, o homem sempre desejou e sempre deseja algo que ultrapasse o seu entendimento. E os homens chamam isso de fé, não é fé. A fé que nos dá a oportunidade de desfrutar a Cristo, de ver a Cristo, de me saciar em Cristo, é uma fé que não é nossa. É uma fé que não é produzida por nós, mas nós já vamos lá chegar. Muitas pessoas se propõem a encontrar a glória de Cristo, mas de uma forma mística, visual e palpável. Elas pulam, elas dançam, elas rebolam. Elas sobem ao monte de madrugada. Elas perdem o seu sono jejuando sem saber porquê. Só porque é para jejuar, é para jejuar. Não há um propósito, não há um ideal, não há uma visão. Não há um objetivo, não há um plano. As pessoas querem ver a glória de Cristo através do estremecer das paredes do templo, dos saltos que o pastor dá, dos belos melodias que os instrumentos tocam a solo. Isso não é desfrutar a glória de Cristo. Isso é irrisório, isso é ilusório, isso é invenção humana. Mas deixa que eu lhe diga uma coisa, deste lado de cá, o céu é impossível. Tudo aquilo que o homem fabrica, tudo aquilo que o homem impõe ao seu coração, tudo aquilo que o homem impõe ao seu gosto, agradável ao seu ouvido, torna o céu mais impossível para si. Apenas o desfrute da glória de Cristo pela fé, mas a fé verdadeira, a fé de Deus, nos torna o céu possível ainda neste lugar. Eu quero-vos falar de um homem, um puritano, um gigante da fé, John Owen. Ele viveu do século XVII em Inglaterra. A par de João Calvino e Jonathan Edwards, foi talvez dos maiores reformadores da fé cristã protestante. João Calvino, Jonathan Edwards e John Owen. Em 1683 foi quando ele nasceu em Londres. E ele escreveu uma obra que é intitulada A Glória de Cristo, e se Deus me permitir, e quando eu encontrar eu vou adquirir essa obra para eu ler. E ele fala algumas coisas que eu tirei de algumas passagens que ele publicou na internet. E nas palavras de John Owen, existem duas maneiras de ver a glória de Cristo. Somente duas formas, presta atenção àquilo que você está ouvindo. Somente existe duas formas, duas maneiras de ver a glória de Cristo. Primeiro, mediante a fé ainda neste mundo. Eu aqui neste mundo, mediante a minha fé, eu posso ver a glória de Cristo. Segundo, por vista no céu, na eternidade. Quando eu lá estiver, eu vou ver e desfrutar da plenitude da glória de Cristo. Somente essas duas maneiras, pela fé neste mundo e por vista lá na eternidade. Eu vou ver o meu Rei, eu vou ver o meu Senhor, eu vou ver o meu Salvador, e essa é a fé que me transporta a um patamar muito acima do que o mundo não consegue entender. E é esta segunda maneira da vista na eternidade, ou seja, no local, lá, quando eu estiver lá, face a face com Ele. É essa maneira que Jesus se refere na sua oração sacerdotal em João 17. Você conhece essa oração? Mas ele diz no verso 24, Pai, a minha vontade, veja que Jesus disse ao Pai, Pai, a minha vontade, não é a vontade do Pai, é a vontade do Rei. A minha vontade, Pai, é que onde eu estou, e onde é que Jesus está? No céu, à direita de Deus, sentado no trono da graça. Aonde eu estou, estejam também comigo os que me deste,
para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. O desejo maior de Jesus é que lá no trono estejamos nós também. Para quê? Para ver e desfrutar da plenitude de toda a sua glória. John Owen continua, segundo este verso de João 17:24, ele dá as seguintes razões. Nenhum homem verá a glória de Cristo no futuro se não tiver alguma visão dessa glória pela fé no presente. John Owen, por outras palavras, está dizendo: você não pode acreditar no céu se você não acreditar no céu aqui. Aqui é que começa, aqui é o início da sua fé, aqui é o início da sua crença, aqui é o início da sua convicção. Você tem que começar a viver o céu aqui. E isso só é possível pela fé, a fé verdadeira, a fé que vem de Deus. A grande pergunta é, João, no capítulo 1, verso 14, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Vimos a sua glória. João era apóstolo, era discípulo de Jesus. Quando João escreveu o seu evangelho, ele ainda não estava no céu. Ele não estava ao lado de Jesus no céu, em toda a plenitude da sua glória. Mas João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como homem, como ser humano, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A pergunta é: como foi possível aos primeiros discípulos ver a glória de Cristo? Como foi que aqueles homens que andaram com Jesus durante 3 anos olhavam para Jesus e viam a sua glória como a glória do unigênito do Pai? Como foi isso possível? Pela fé. Pela fé. Muitos dizem, e eu já ouvi isto muitas vezes, que era muito diferente nos tempos de Jesus. Ou seja, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que conviveram com Jesus, tinham uma oportunidade muito diferente de nós. A Bíblia nos diz o contrário. A Bíblia diz em Mateus 23:30, Jesus a falar para os fariseus e para os escribas: se tivesseis vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Isto é os fariseus e escribas a falarem para Jesus. Se nós vivêssemos no tempo dos nossos pais, nós nunca deixaríamos que os profetas morressem. E Jesus vai continuar no verso 31 e diz a eles: hipócritas. Hipócritas. Não seria bem assim, meu amado irmão. Se você vivesse no tempo de Jesus, você era mais um, igual aos que andavam lá junto a ele. Milhares viram a Cristo. Milhares foram alimentados por Cristo. Milhares, centenas foram alvo da bênção de Cristo, através das curas, das libertações, da expulsão de demónios, de serem salvos pela fé. Muitos, milhares, ouviram as palavras saídas da boca de Jesus, o seu timbre, o seu tom de voz. Centenas o crucificaram e nenhum deles creu. Portanto, se você lá tivesse, era igual. Era mais um, de que ou o ia crucificar, ou o iria abandonar, ou o iria negar. João 6 diz, quando Jesus estava falando: eu sou o pão da vida. Muitos discípulos falaram para ele: que duro é este discurso, quem o pode ouvir? A Bíblia vai continuar, João vai continuar, dizendo que eles o abandonaram.
Portanto, não era diferente nos tempos de Jesus, porque possivelmente você era mais um, de que não iria aguentar o discurso e o iria abandonar. Porquê? John Owen nos explica, abre aspas, se eu e você estivéssemos vivendo no tempo de Jesus, tendo em vista que Jesus era uma pessoa tão comum, era uma pessoa tão pobre, tão humilde, e por isso não havia em Cristo glória visível que fosse incomum na aparência dele como homem. Não era possível ser vista neste mundo a glória total da sua divindade. Fecha aspas. O que John Owen está a dizer é que se você vivesse no tempo de Jesus, você estava olhando para um homem especial, bem falante, inteligente, mas era um homem. Você não conseguiria vislumbrar a glória de Cristo. A pergunta continua. Então, como é que João pode escrever aquilo que escreveu? Lá no capítulo 1. E vimos a sua glória. Como, então, os primeiros discípulos viram a glória de Cristo? Pela fé, pela compreensão espiritual da fé. Foi quando distinguiram nele graça e verdade. Foi quando olharam para ele e não viram mais um homem, ou apenas um homem, mas um homem revestido com graça e verdade. E quando eles olham e reconhecem Jesus como revestido por graça e verdade, é quando a compreensão espiritual da fé se encontra em nós. Por outras palavras, é quando Deus deixa ver. Aqueles que não tinham essa fé, eles não viram nele glória nenhuma. E temos a prova disso em Marcos 11, 28, quando os fariseus lhe perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Os fariseus não viram a glória de Cristo. Porquê? Porque eles não tinham a compreensão espiritual da fé. Então olhe para mim, meu amado irmão e irmã. A primeira coisa que nós devemos fazer é suplicar a Deus: Senhor, dá-me a compreensão espiritual da fé. Fé não é uma palavra que se fala. Fé é algo que é implementado dentro de nós. É algo que não pertence a nós. É como se eu trabalhasse uma terra e colocasse lá a semente. A semente não pertence à terra, mas eu coloco lá. Para quê? Para ela que dê fruto. Para que ela frutifique, para que ela cresça. E aí eu usufrua daquilo que a semente me vai dar. Você está a compreender isto? Fé não é algo de si. Fé não é algo que eu possa passar daqui para aí. Eu posso promover um culto em que você estremeça todo, mas você não sai daqui com fé, porque fé não é isso. Fé é dom de Deus. Fé é só para aqueles que Deus quer que eles tenham fé. Foi por causa disso é que os discípulos, os primeiros discípulos, viram a glória de Cristo. Jesus operou centenas de milagres, mas poucos acreditaram. Os fariseus e escribas estavam vendo Jesus curando cegos, curando surdos, dando voz aos mudos, dando andar e mobilidade aos paralíticos, e perguntaram-lhe, ou pediram-lhe: Senhor, dá-nos um sinal. Eles não viram nada, porque eles não creram. Eles não tinham essa fé. Além de não crerem e não terem essa fé, muitos até quiseram apedrejá-lo até à morte. Jesus era persona não grata no seio daquele povo. A própria Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o aceitaram. John Owen continua, abre aspas. Entendimento que vem apenas através da fé é que nos dará uma ideia verdadeira da glória de Cristo e criará em nós um completo desfrute. Quando o entendimento através da fé, o entendimento espiritual através da fé for implementado em nós, nós iremos começar a ver e desfrutar
a glória de Cristo. Fé salvadora é o único meio possível de se ver e desfrutar a glória de Cristo. Eu lembro-me quando Jesus disse aos seus discípulos: se vós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos a este monte, erga-te e lança para o outro lado, e ele se ergueria e se lançava. Jesus não estava falando de poder milagreiro. Jesus estava falando do entendimento espiritual. Porque quando nós vislumbramos, quando nós desfrutamos da glória de Cristo, não há monte que se resista. Porque aí sim, maior é aquele que está em mim do que tudo o resto que está ao meu redor. Eu só posso ter alguém maior quando eu entender espiritualmente através da minha fé. O único problema, amada igreja, é que o problema da alma do homem não é falta de argumentos. Por outras palavras, você pode ler a sua Bíblia, você até pode decorar a sua Bíblia. Você pode ter argumentos para argumentar comigo através da sua leitura e da sua capacidade de absorção das palavras. Mas o problema da alma do homem é a falta de um coração disponível para receber de Deus uma compreensão espiritual da fé. Não é o meu intelecto que me traz a compreensão, é o meu coração disponível para receber. Quantas vezes, amada igreja, não ouvi: eu não preciso que ninguém me ensine nada porque eu já sei. Isso não é um coração disponível para receber, porque ele não sabe nada. Aliás, a Bíblia diz que tudo está oculto e só é descoberto àqueles a quem o Pai elegeu. Ora, a minha Bíblia está aberta. O que é que está oculto? O entendimento espiritual no meu coração. Deus não me deixa entender se Ele não lhe aprouver. Este coração que está indisponível, ele nunca poderá ver a glória de Cristo. Nunca. Deixa que eu lhe diga uma verdade nua. Uma verdade dura. O coração que quer ver a glória de Cristo, ele tem que nascer de novo. Não é um coração qualquer. O profeta Ezequiel diz que Deus retirará os corações de pedra e no seu lugar colocará um coração de carne. Figurativamente, esse coração de carne que Deus coloca é o nascer de novo. Coração que não nasce de novo pode andar 30 anos dentro da igreja, que ele nunca verá a glória de Deus. Nunca vai ver e nunca vai desfrutar. Você pode estar a perguntar: pastor, ok, até aí já percebi, mas eu quero perceber então o que é a fé salvadora. O que é essa fé que vem através do entendimento espiritual? O que é essa fé que Deus coloca no meu coração, que Deus implementa, que Deus implanta, que Deus semeia no meu coração? Atualmente fala-se tanto, prega-se tanto, argumenta-se ainda mais sobre fé. Mas eu afirmo hoje que ninguém sabe exatamente o que é. Fé não é aquilo que nós pregamos. Quando Paulo diz em Efésios uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, ele está falando de fé salvadora, que só é dado a conhecer aos homens quando Deus semeia, quando Deus implanta. O que é fé salvadora? João diz: é aquela que dá compreensão espiritual de quem é Cristo. Fé salvadora é aquela que me mostra quem é Cristo. Porque a minha boca pode falar Jesus Cristo, mas o meu coração está fechado. A minha boca pode falar Jesus Cristo, é o Filho de Deus.
Jesus é o menino Jesus que nasceu lá no Natal, lá nas manjedouras, nas palhinhas, mas o meu coração não sabe quem é Cristo. Fé salvadora é quando eu tenho compreensão espiritual de quem Cristo é. Como eu encontro essa compreensão? Com toda a humildade nas páginas da Bíblia. Se você não tem o hábito de ler a sua Bíblia, dificilmente você vai saber quem é Cristo. Se você não tem o hábito de ler, se você não tem o hábito de absorver, se você não tem o hábito de se alimentar através das páginas da sua Bíblia, dificilmente você saberá quem é o Cristo da glória. Nos Evangelhos você vai conhecendo Cristo. Você vai sabendo também, da mesma forma como aqueles discípulos, você vai vendo a glória de Cristo como a glória do unigênito do Pai. É nos Evangelhos que você vê isso. É nas cartas paulinas, é nos escritos dos profetas, é nos salmos. Em suma, é em toda a palavra de Deus que você vai conhecer quem é Cristo. Toda a palavra, ela aponta para Cristo. Estas páginas que nós temos nas nossas mãos não são meras páginas, não é um mero livro impresso, o livro mais antigo do mundo. Aliás, foi o primeiro livro a ser impresso, foi a Bíblia. Não é escrito, é impresso. Foi o primeiro livro a sair de uma impressora de escrita, foi a Bíblia. Mas não é por isso, ou não é só por isso que nós sabemos quem é Cristo. Nós precisamos amar a Bíblia, amar a palavra, amar o uso dessa Bíblia diariamente. E aí ela nos vai apresentando Cristo como sendo Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela nos apresenta o Cristo Salvador, o Cristo glorioso, o Cristo eterno, junto do qual nós iremos passar todo o resto da nossa vida eterna. Se você não gosta da sua Bíblia, se você não gosta de ler a sua Bíblia, dificilmente você vai ter compreensão espiritual de quem é Cristo. Quanto mais compreensão espiritual, mais ela cria em nós um completo desejo para desfrutar a glória de Cristo. Quanto mais você vislumbra a glória de Cristo, mais você quer. Quanto mais você vê a glória de Cristo, mais você quer ver. Quanto mais você desfrutar a glória de Cristo, mais você quer. E isto devia nos trazer alegria hoje, misturado com temor. Infelizmente, queridos, são muitos aqueles que vivem dentro das igrejas, sentados nessas cadeiras, nem viram, nem desfrutaram, nem têm desejo para ver e desfrutar a glória de Cristo. Esse devia ser a nossa maior paixão. Esse devia ser o motivo com que nos apaixonássemos. Fé salvadora age em forma dupla no coração daquele que crê. E você está a reparar que eu estou a aplicar a palavra crer. Crer. A primeira forma como ela atua é que ela age na compreensão da mente do crente. Por isso é que Paulo diz: promovam a Deus um culto racional, um entendimento, com inteligência, com mente aberta. Essa é a primeira forma como a fé salvadora age em nós. Ela abre a nossa mente para que nós entendamos. Segunda forma, ela inspira o nosso coração para a paixão de Cristo. É a fé salvadora que me leva a apaixonar por Cristo, que me leva a apaixonar pela glória de Cristo. É a fé salvadora que me retira o sono para orar. É a fé salvadora que me retira o cansaço para ler. Por causa da paixão que eu nutro pela glória de Cristo. A fé salvadora, ela te salva e ela te satisfaz. Daí nós podemos entender as palavras de Paulo. Para mim, viver é Cristo. Porquê? Porque ele tinha a fé salvadora no coração dele. Ele estava satisfeito na pobreza, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, na liberdade, nas prisões.
Ele estava satisfeito. Porquê? Porque a fé salvadora foi implementada, foi semeada no seu coração por Deus o Pai. Eu quero lhe dar 3 textos bíblicos que vão alicerçar as verdades que eu disse até agora. Porque não vale a pena você estar a ouvir só o pastor João. O pastor João não sabe nada. Eu quero que você ouça a voz de Deus. E a voz de Deus é falada através do texto bíblico. Compreenda uma coisa. Ver e desfrutar a glória de Cristo é a mesma coisa que ter fé salvadora. Fé salvadora implementada no seu coração só é possível quando você vê e desfruta da glória de Cristo. Elas não são separadas, elas são similares, é a mesma coisa. O primeiro texto está em João 6, verso 35. Palavras de Jesus. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Agora repare, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Existe aqui um paralelo que muitos de nós não entendemos. Nós olhamos para este texto, João 6,35, e pensamos desta forma. Jesus diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. E agora tem um outro assunto diferente, que é: e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, eu tenho que vir à igreja e entregar o meu coração a Cristo, mediado pela oração de um pastor, com imposição de mãos da igreja e com o assentamento da igreja. E então eu nunca mais estou em fome, que é similar ao ser salvo. E depois, com o passar do tempo, eu vou crendo em Cristo e jamais terei sede. Está errado. Essa noção está completamente errada. Porque Jesus não está falando em tempos geográficos. Jesus está falando em compreensão espiritual da fé. O que vem a mim e o que crê em mim é a mesma coisa. São paralelos. Ninguém pode ir a Jesus se não crer, e ninguém pode crer em Jesus se não for. Vir e não ter mais fome, crer e não ter mais sede. O que é que Jesus está falando? O que é que Jesus está falando quando Ele diz: o que vem a mim não tem fome e o que crê em mim não tem sede? O que é que Ele quer dizer com isto? O que é que Ele está falando? É que a alma transformada regressa à sua fonte. Você não entendeu? Quando você tem a sua alma transformada pelo discernimento espiritual da fé, você regressa à fonte. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. A sua alma regressa a Deus, regressa à presença de Deus. A sua alma quer a fonte e não quer mais o afluente. Não quer mais o lago, não quer mais o mar. Ele só quer a fonte de onde a água nasce. Ele só quer a fonte de onde vem o pão. A sua alma regressa a Deus. Não é o Espírito, igreja. O Espírito sempre foi de Deus. A alma é ou não é de Deus? Tudo depende daquilo que Deus semeia no nosso coração. Tudo depende da vontade dEle. Amém, igreja? Sua alma tem que ter fome e sede do regresso à fonte, do regresso a Deus. Toma nota uma coisa. Este tem sido um dos cavalos de batalha de alguns pastores piedosos que falam a verdade. Este tem sido um cavalo de batalha e alvo de críticas de irmãos, críticas de pastores, críticas de pregadores, e eu não me excluo. E posso ser alvo dessas críticas. Eu escrevi isto no meu Facebook e quase tentaram criticar, mas depois tiveram que voltar atrás porque não há argumentos. Quando a palavra sai da boca inspirada por Deus, não existem argumentos.
Crer não é a mesma coisa que acreditar. Aquele que acredita pode ser salvo ou não. Aquele que crê é salvo. Pastor, onde é que está isso? Qual é a base disso? A Bíblia diz que o diabo acredita em Deus. O diabo treme e teme a Deus. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Cristo. Quando Jesus chega lá à sinagoga, lá a Decápolis, lá à zona de Gadara, quando estava lá aquele homem que estava nos túmulos, o que é que os demónios disseram a Jesus? Senhor, por que nos vais atormentar antes do tempo? Deixa-nos que nos lancemos naqueles porcos. Não nos mates ainda. O diabo sabe quem é Jesus. O diabo treme na presença de Jesus. O diabo sabe o destino que lhe está destinado. Ele acredita. Mas ele não crê. Ele acredita, mas não é salvo. Até o Papa acredita. Mas acho que ele não crê. Se ele diz que Jesus é filho do diabo, não deve crer em Jesus. Mas ele acredita em Jesus. Ele acredita no Jesus da Bíblia. E outros como ele andam aí enganados. Eles acreditam somente, não creem. Portanto, crer não é a mesma coisa que acreditar. O crer, ela nos leva à busca do pão e da água espiritual. O crer nos leva à busca de Cristo. O crer nos leva a desejar ver e desfrutar da glória de Cristo. O meu conselho hoje é: examine o seu coração. Pergunta ao seu coração: tu crês ou acreditas? Ouça aquilo que ele tem para dizer. Quando você ora a Deus e você pede algo a Deus, você crê? Ou você acredita que Ele é capaz de poder fazer? Você vai com fé a Ele, sabendo quem Ele é, o que Ele fez, desde o princípio dos mundos, desde a eternidade. Você vai à presença dEle pedir, sabendo que Ele é o Rei, é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. É digno de toda a honra, toda a glória, todo o domínio, toda a majestade. Quando você pede a Ele, você o glorifica? Ou você só está olhando para o seu umbigo, para a sua necessidade imediata ou básica? Examine o seu coração, igreja. Esse é dos maiores exames, dos maiores exercícios que quem quer ser crente tem que fazer diariamente. Salvação não é somente uma tomada de decisão. Salvação é uma entrega total. É uma entrega real do meu coração. Eu deixo de ser eu deixo de querer para mim, eu deixo de pensar em mim. O meu coração já não me pertence. O meu coração é dele. Passe eu fome, como tenho a fartura. Esteja eu na marquesa de um hospital com cancro, ou seja, um dos homens mais saudáveis do mundo. Esteja na minha plena e total liberdade, ou esteja numa masmorra, o meu coração já não é meu. Eu vivo agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é fé salvadora. Isso é certeza da salvação. Quem come e bebe desse pão e dessa água jamais terá sede. Quem come desse pão e bebe dessa água creu em Cristo. E isto é uma fé objetiva, não é uma fé subjetiva. Fé subjetiva vem do nosso consciente, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós estamos habituados a ouvir. Isso é fé subjetiva.
A fé objetiva, ela é do coração, é aquilo em que eu creio que é verdade, e é verdade para mim, através de mim, e é real na minha vida. O apóstolo João diz no capítulo 1, verso 11, veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas veja, ele não para por aí. Ele no verso 12, ele vai continuar, e essa palavra é para nós, é para si, é para mim hoje. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas aqui eu gosto muito de João. João é um mestre de palavras. João é um mestre, ele pinta palavras, ele pincela um quadro com palavras. Ele poderia ficar por aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pronto, e pronto, final, então todos nós entendíamos. Mas ele vai reforçar. A todos quantos receberam, quem? Aos que creram no seu nome. João não fala em acreditar. João fala no crer, e quando eu creio, eu recebo para mim. Não é só da minha mente, porque o acreditar é aqui, amada igreja, entenda isso. O acreditar, se fica somente na mente, não vai para o coração. O crer não é da mente, é do coração. Se com a tua boca confessares, mente, e com o teu coração creres, então serás salvo. Romanos 8. A visão da glória de Cristo nos chega através do texto sagrado. E veja o complemento das frases. É muito importante. Não é só os que receberam publicamente na igreja. Não. É os que creram. O complemento é mais importante do que o início da frase. Porque o João vai abrir e vai explicar que receber só não chega. Eu recebi Jesus. E daí? Você recebeu Jesus publicamente. Todo mundo que estava na igreja viu que você recebeu Jesus. E daí? O que é que isso influenciou na sua vida? O que é que isso influenciou no seu coração? Ver quem Jesus é. Crer é ver quem Jesus é, desejá-lo e tomá-lo para si. Por outras palavras, assim um bocado alegórico, mas crer em Jesus é eu apoderar-me de Jesus. É eu agarrar-o e levá-lo para casa. Não, este é meu e não o largo mais. Crer em Jesus é isso. Então, se o seu coração não está sentindo esse desejo do apoderamento de Jesus, meu amado irmão, ora a Deus para que você seja salvo de verdade. Salvação não vem porque é técnico de som, ou porque canta, ou porque limpa, ou porque está à porta, ou porque está pregando. Salvação não vem por isso, meu amado irmão. Não vem. Muitos andam enganados. Existe muito povo que anda enganado porque pensa que já tem um cargo na igreja, que já é uma pessoa muito importante do reino de Deus. Não é nada. Se não tiver um coração transformado com o entendimento espiritual pela fé, tenho sérias dúvidas. E isto me entristece falar disto. Mas tenho sérias dúvidas. Ver quem Jesus é. Recebê-lo por tudo aquilo que Ele é. Ele é o meu tesouro. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Rei. Ele é o meu Salvador. Ele é a minha luz. Ele é a minha verdade. Ele é a minha vida. Ele é o meu pão. Ele é a minha água. Ele é tudo para mim. Se não for assim, eu não creio nele. Eu tenho que desejá-lo. Você o recebe, você crê por causa disto, tudo isto. Tudo aquilo que Ele é. E isto é crer. E se você crê assim, glória a Deus, você é um dos que vai o ver face a face.
Você é um dos que vai passar a sua eternidade toda em extrema felicidade, em glória, e vai desfrutar e ver a sua glória face a face, lado a lado. Muita gente perdida que acredita em Cristo, não é praticante. Antigamente havia o católico não praticante, agora existe também o evangélico não praticante. Porque acredita, mas não crê. E não crê e nem faz por isso. Até porque muitas vezes a sua Bíblia até fica nas cadeiras da igreja, a marcar lugar, de um culto para o outro. Isso não é crer. Poderá ser acreditar, mas crer não é. Querer é receber algo ou alguém que mais amamos. Eu sempre dou o meu exemplo, quando era mais novo, a idade do Hugo, eu andava todos os dias apaixonado, eu apaixonava-me com fartura. Às vezes nem comia, nem dormia. Isso é uma paixão carnal. Mas, meu amado irmão, a paixão por Cristo não é diferente. Porque eu, apaixonado por Cristo, até posso não dormir. Até pode-me faltar a vontade para comer. Para quê? Para estar em contato com Ele. Para falar com Ele. Para aprender dEle. Para ler dEle. Para saber dEle. Para ver a sua glória. Para ver e desfrutar da sua glória. Para experimentá-lo. Para me apoderar dEle. Olha o que é que Hebreus diz. Capítulo 11, verso 6. Você já ouviu muitas vezes esta palavra? De facto, sem fé é impossível agradar a Deus. Qual fé? Fé salvadora. A fé espiritual, a fé que nos é implementada por Deus. Sem essa fé, faça eu o que eu fizer, eu nunca vou conseguir agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, na sua Bíblia está acredite. Veja lá, olhe para ela. Na sua Bíblia, todo aquele que se aproxima de Deus, na sua Bíblia agora está acredite. Não. Creia que Ele existe. E não só crer que Ele existe, mas há outro fator importante na fé, e que se torna galardoador dos que o buscam. Por outras palavras, o que é que o autor de Hebreus está dizendo? Que a fé é mover-me na direção de Deus. Não é andar ao contrário. Não é dar a volta. Não é eu buscar a Deus através de sacrifícios, através de campanhas de corrente de oração. Não, nada disso. A fé é eu me deslocar na direção de Deus, ir ao encontro de Deus. E depois, à medida que vamos chegando junto a Ele, eu vou dizendo, Ele é a minha recompensa. Ele me recompensa. Ele é galardoador porque eu o busco. Por outras palavras, o que eu estou dizendo é que Deus é o meu tudo. Deus é a minha vida. Deus é o ar que eu respiro. Deus é o sangue que me corre nas veias. Deus é o influenciador de quando eu me deito, de quando eu acordo. Deus é o meu calendário. Deus é o meu relógio. Deus é os dias da minha vida. Deus é o meu tudo. Isso é fé. Isso é fé salvadora. Por isso é que eu digo, quanta blasfémia e quanta heresia é pregada em nome de Cristo nos púlpitos das igrejas. Blasfémias, heresias, ofensas a Deus. Sabe porquê? Porque nós não damos a Deus a nossa fé. Isso é blasfémia. Quando eu digo a Deus, toma a minha fé, eu estou blasfemando. Eu estou ofendendo a Deus.
Fé é um dom de Deus. Fé é um presente de Deus. Fé é uma dádiva de Deus. Não sou eu que dou a minha fé a Deus, é Ele que me dá a mim. Você está entendendo? Existe aqui uma grande diferença. Porque eu, por mim mesmo, não tenho fé nenhuma. Sabe o que é que eu tenho fé? Em mim próprio. Por mim mesmo. Por mim mesmo, a minha fé, sabe o que era? Ou estava dormindo, ou estava num café. Essa é a minha fé natural. Por mim mesmo, a minha fé natural, eu estava dizendo, não, hoje é domingo, vou descansar, vou relaxar. Essa é a minha fé. E não é essa fé que eu vou dar a Deus. Agora, a fé para eu crer em Jesus é Ele que me dá. É dom de Deus. Olha o que Paulo diz. Porque pela graça, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. O que é que não vem de vós? O que é o isto que Paulo fala? E isto o quê? A fé. É como se Paulo dissesse, porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé não vem de vós, é dom de Deus. Eu não sou salvo pela minha fé, eu sou salvo pela fé que me é implementada em mim. Quando eu me disponibilizo, quando eu creio, não de obras, para que ninguém se glorie. Quanta heresia, quanta blasfémia eu ouço quando dizem, eu sou um homem de fé. Você é um desgraçado, um miserável. Você não é nada. Não existe homens de fé, não existe mulheres de fé. Existem mulheres implementadas e homens implementados com a fé de Deus. Quando eles creem, quando eles desejam, quando eles estão apaixonados por Cristo. Pois somos feitura dele, verso 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele é que preparou tudo. Então é uma blasfémia eu dar alguma coisa. Deus não precisa de nada de seu, não precisa de nada meu. Isso é blasfémia, isso é heresia. Tudo é dom de Deus, por isso é que Paulo diz, em tudo dai graças. Você não tem nada. Tudo é dom de Deus. Ir a Deus para lhe darmos algo é blasfémia. Eu não vou dar nada a Deus, eu não quero nada de mim. Olha o que é que o evangelista Marcos diz, em Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Então eu não consigo servir. Eu não consigo dar nada daquilo que eu tenho. Está à altura de Deus. Eu não tenho nada de bom para dar a Deus. Só a minha miserabilidade. Só a minha vida desgraçada. Hipócrita, mentirosa, pecaminosa. Isso é que eu tenho para dar a Deus. Para quê? Para que Ele me transforme. Ele é galardoador dos que o buscam. Isaías, no seu capítulo 64, verso 4, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Agora olha o que é que Isaías está falando. O maior profeta, ou um dos maiores profetas. Nem com olhos se viu além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quem é que trabalha? Deus. Qual é o seu papel? Esperar. Estar disponível. Se entregar. Dar-lhe o seu coração para ele fazer. O barro não trabalha as mãos do oleiro, mas as mãos do oleiro trabalham o barro. Você está entendendo, igreja? Isto é muito importante se você quer ver e desfrutar a glória de Cristo.
Você tem que saber estas verdades. Doam elas, não doam. Há um provérbio que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Chega de boas intenções. Chega de religiosidades. Chega de cultos místicos e milagres. Chega! Entregue o seu coração a Cristo e deixe o resto Ele faz. Deseje o trabalhar dele no seu coração. Deseje que lhe seja implementado e semeado no seu coração a fé salvadora. Apaixone-se por Cristo, por aquilo que Ele é. E você só vai saber isso quando você começar a ver as páginas da sua Bíblia. Deus recebe a glória e nós recebemos a alegria. Em tudo nós damos glória a Deus quando deixamos Ele trabalhar, quando lhe damos espaço a Ele. E em troca Ele nos dá a alegria de sermos crentes. A alegria de sermos de Cristo. Amada igreja, deixe-me que eu lhe diga uma coisa hoje. Não roube a glória a Deus. A Bíblia é bem explícita que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então você não deve roubar a glória a Deus. Tudo o que você tem é dele. Tudo o que você tem é glória para Ele. Fé salvadora consiste numa resposta à glória de Cristo. Eu quero terminar dando um conselho. Você já viu as crianças na creche? As criancinhas, aquelas criancinhas de 3, 4 anos na creche? Quando chega aí às 5h30, aquelas criancinhas estão com os olhares postos na porta. É, não é? E porquê é que elas estão com os olhares postos na porta? Elas não têm relógio, elas não sabem ver horas. Mas o seu íntimo já manda. E aquelas criancinhas, elas olham para a porta. Para quê? Para verem quando é que chegam os pais. Então, meu conselho hoje para você: seja espontâneo como uma criança que lança o seu olhar para os pais ou para alguém em quem confia. Você há de reparar que quando a criança vê o pai, ou vê a mãe, ou vê aquele tio, ou vê aquela pessoa que ela ama, aquela criança abre um sorriso rasgado, os olhos começam falando. E é isso, minha amada igreja, que Deus está esperando de nós. É que nós sejamos crianças, não no sentido de infantilidade, mas nós sermos umas crianças espontâneas e dependentes da sua graça. É isso que Deus está esperando de nós. Fé salvadora, para terminar, é reconhecer a minha miserabilidade espiritual. Fé salvadora é eu dizer: Senhor, eu não tenho nada para te dar. Nada, não tenho nada, Senhor. Somente aqui isto. Este casco de navio velho. Só este tronco de árvore carochoso. É isso, minha amada igreja. Fé salvadora é isso. Não é outra coisa. E para nós vermos e desfrutarmos a glória de Cristo, nós temos que chegar a esse ponto. De dizer: Senhor, eu não tenho nada para te dar. Mateus 5,3: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque Deus é o reino dos céus. Pobre em espírito, amada igreja, nós já estudamos, já falamos muitas vezes nisso. Pobre em espírito é aquele que chega ao pé de Deus e Deus: Senhor, eu não tenho. Eu sou um miserável mendigo, rastejante e dependente da tua graça. Isso é ver e desfrutar a glória de Cristo, quando você chega a esse ponto. Por isso você tem que deixar o seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência para trás. Tem que dar espaço a Deus. Não seja também um blasfemo. Não seja um herege, dizendo que você tem algo para dar a Deus. Você não tem nada para dar a Deus. Nós temos de ser carentes, mendigos, dependentes da graça de Deus, exatamente da mesma forma. Repare, você lembra-se a história daquela mulher Sirofenícia?
Estava lá junto aos pés de Jesus: Senhor, Senhor, cura a minha filha. E Jesus diz: ó, mulher, não é assim. Não é bom estar a tirar o pão aos filhos e dar aos cães. Olha a resposta da mulher: sim, Senhor, eu sei. Mas também os cães comem das migalhas que o seu Senhor deixa cair. Qual foi a resposta de Jesus? Vai, que a tua fé te salvou. A mulher não pediu para ser salva, mas a mulher tinha um coração disposto a ser salvo. Quando o centurião romano chega ao pé de Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas disse somente uma palavra e o meu servo será salvo. E ele diz: nunca vi em Israel também a fé. O homem não produziu milagre nenhum, o homem não curou ninguém, o homem não ressuscitou ninguém, o homem só disse: eu não sou merecedor que entre na minha morada. Mas porque eu sei quem tu és, fala somente, que eu sei que lá atrás o meu servo vai ser curado. E Jesus diz: nem em Israel vi também a fé como deste homem, fé salvadora. É essa fé que Deus espera de nós. É essa atitude. É essa atitude. Não receba informação que não lhe encanta a alma. Cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado com as pregações de blasfémia e de heresia que você anda ouvindo. Você é um poderoso, você é um campeão. Você não é nada, não é nada, amada igreja, não é nada. Você é um dependente, um mendigo, um carente da graça e da misericórdia de Deus. Só o Espírito de Deus lhe pode encher a mente e incendiar o coração. Só o Espírito de Deus lhe pode encher a mente e incendiar o coração. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Rei entre aonde? No seu coração. Você é um portal eterno. Você é um portal eterno. Você foi gerado na mente de Deus desde a fundação dos mundos. Ainda o astro-rei não estava no céu, ainda a lua não estava à noite, ainda não havia firmamento, já você que foi gerado na mente de Deus, você é um portal eterno. Levante-se ao portal eterno e deixe entrar o Rei da Glória. É isto que o rei Davi está falando no Salmo 24. O Rei poderoso, o Rei forte, a majestade. Que Deus nos ajude, igreja, a entronizarmos no nosso coração o Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a compreender quem é Jesus, quem é o Rei da Glória, quem é o Cristo, o Rei, o Eterno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Supremo Sumo Sacerdote. Deixe entrar esse Rei no seu coração, disponibilize esse coração e nesta manhã, eu gostava que você saísse àquela porta, meditando e perguntando ao seu coração: tu crês ou tu somente acreditas? Amém? Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.